Queria convidar você a ter a sua Bíblia em mãos e abrir comigo o texto, Marcos, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 22. Leremos do 22 até o verso 41. Marcos 15, a partir do verso 22. Estamos nessa série de exposições, caminhando já para o final do livro de Marcos, e vimos já algumas semanas anteriores os dias difíceis e intensos de grande sofrimento do nosso Salvador, desde o Getsêmani, quando Jesus, em pavor, orava, pedindo: Pai, passa de mim esse cálice. Depois entramos onde Jesus passou pelo Sinédrio, e ali ele foi injustamente julgado, condenado pelos líderes da nação de Israel. Depois Jesus caiu nas mãos de Pilatos e Herodes para um julgamento civil. Jesus, inocente, o próprio Pilato afirma: não vejo pecado ou crime algum nesse homem. Mas por conveniências, Pilatos também o condenou, e Jesus foi à cruz. Semanas atrás, então, vimos Jesus no banco dos réus, julgado indevidamente, acusado, sentenciado e condenado à crucificação. E hoje nós vamos ver esses detalhes quando Jesus está a caminho para o Gólgota. Ali ele é crucificado. Eu queria ler o texto e você me acompanhasse. A partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Quiseram dar a ele de beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver com quem cada um levaria. Era 9h da manhã quando o crucificaram. A inscrição acima, com a acusação contra Jesus, dizia: o Rei dos Judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Cumpriu-se a palavra de Deus que dizia: com os malfeitores foi condenado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve-se a si mesmo, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombavam, dizendo entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Verso 33. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3h da tarde. E às 3h Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para colocar uma esponja com vinagre, um vinho barato, e colocando na ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem acudi-lo ou tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Verso 38. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava à frente de Jesus, vendo que Jesus havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam a ele. E além delas, haviam muitas outras que tinham ido com Jesus para Jerusalém. Que Deus abençoe sua santa, bendita e poderosa palavra, que Ele fale ao nosso coração, nos console, nos alimente, nos exorte, nos ensine mais uma porção do seu Evangelho para a nossa edificação e para a glória de Deus Pai. Hoje nós vamos olhar então essa etapa, essa sequência desse momento difícil, terrível e de dor que Jesus está ali sofrendo intensamente. Primeiramente, quero dar alguns destaques que apontam para nós, a partir do verso 22, alguns destaques da crucificação de Jesus. Verso 22, eu espero que você tenha sua Bíblia aberta para acompanhar-nos. Verso 22 vai dizer que Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, porque ali, naquele lugar onde era crucificado esses homens, havia caveira por toda parte, havia cadáveres, havia restos humanos. Os crucificados não tinham direito a sepultamento, então eles ficavam ali em decomposição. E é neste lugar que Jesus também foi crucificado. Verso 23 ainda diz que tentaram dar mirra para ele, misturado com vinho, uma espécie de analgésico, que era comum as pessoas fazerem isso para que o condenado pudesse permanecer por mais horas, sofrendo mais ali na cruz, mas Jesus não bebeu. Jesus sabia que precisava de muita consciência, de estar em plena consciência, porque ele tinha que cumprir cada detalhe profetizado no Antigo Testamento, e ele precisava estar ali lucidamente, e Jesus abriu mão do seu alívio para cumprir a palavra de Deus. Mas ainda no verso 24 desse texto vai dizer que aqueles soldados então tiravam sorte para ver quem ficaria com as vestes de Jesus. E diz Marcos que isso também veio para cumprir-se a palavra de Deus, porque no Salmo 22, verso 18 diz que fariam isso com as vestes de Jesus, profetizado mais de 1000 anos atrás, que lançariam sorte das vestes de Jesus, e foi exatamente isso que os soldados fizeram, não porque eles conheciam o Antigo Testamento, mas o Deus que rege todas as coisas, o Deus soberano estava ali, cuidando dos detalhes, daquilo que o próprio Deus havia planejado desde a eternidade. Mas ainda, para que se cumprisse a profecia, os ditos dos profetas, e agora o profeta Isaías, que profetizou sobre isso 700 anos antes do nascimento de Jesus, diz que ele foi sepultado entre 2 salteadores, entre 2 ladrões. Isaías, lá no capítulo 53, já havia falado disso. Mas continua o verso 9 dizendo que os que passavam ali zombavam de Jesus e começavam a blasfemar contra ele, zombando, dizendo: olha, cadê o Salvador? Ele disse que salvaria as pessoas, mas ele não pode salvar nem a si mesmo. E zombavam de Jesus. Diz ainda o texto que alguns também líderes, alguns escribas, eles diziam: desça da cruz, ó Rei de Israel. Desça da cruz para que nós vemos o seu poder, você descendo da cruz, aí nós creremos. Mas eles estavam zombando de Jesus. Certamente, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus poderia sair daquela cruz, tirar os pregos de suas mãos, dos seus pés, e ali com uma só palavra, fulminar todos os seus inimigos, aqueles que haviam zombado dele, aqueles que haviam agredido e torturado a ele, mas Jesus não fez isso, porque Jesus sabia da sua missão, cumprir a sua missão até o fim, mesmo zombado, mesmo ali
humilhado, o Senhor permaneceu. Porque se o Senhor cedesse àquela zombaria e mostrasse o seu poder, mostrasse ali a sua glória saindo da cruz, não haveria remissão de pecados, nem para a nação de Israel e nem para os seus eleitos, nem para mim, nem para você. Mas o Senhor ali permaneceu. Ele não desceu da cruz. Foi fiel, fiel até a morte, morte de cruz. A segunda parte que entramos no capítulo ainda 15, mas o verso de 33 até o verso 41, aí nós temos o relato sobre a morte de Jesus. O tema do meu sermão hoje é luz em meio às trevas. A luz que brilha em meio às trevas. Eu queria olhar de modo mais detalhado aqui com você sobre a morte de Jesus e no final aprendermos algumas lições para a edificação da nossa fé. Diz o verso 33 que chegando então essa nona hora, ou melhor dizendo, a hora sexta, que era por volta do meio-dia, diz que houve escuridão sobre toda a terra. E por 3 horas, quando Jesus foi crucificado às 9 da manhã, passados-se 3 horas, em pleno meio-dia, em plena luz de dia, diz que toda a terra foi tomada por uma escuridão e tudo ali ficou escuro. E foi nesse momento, diz o verso 34, que Jesus bradou, Jesus falando em alta voz, ele disse, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Esse era o momento que Jesus mais temia. Esse era o momento que Jesus orava lá no Getsêmani, que se fosse possível, o Pai passasse dele esse cálice, porque quando essa escuridão é tomada, porque ali, nós já veremos isso no Antigo Testamento, a ira de Deus estava caindo sobre Jesus. É naquele momento que Deus vira-se contra Jesus, é naquele momento que Deus julga e condena Jesus, por causa dos nossos pecados, e ali naquele momento que Jesus de pavor, Deus meu, por que me abandonaste? É porque Jesus ali está assumindo o pecado de todos nós, o pecado dos seus eleitos, daqueles que Deus havia dito que ele morreria antes da fundação do mundo para salvá-los. E Deus está julgando Jesus, e Deus está ali quando nós temos aquela escuridão mostrando toda a sua ira, e Jesus está dizendo, por que me abandonaste? Jesus está replicando literalmente o Salmo 22. Quando foi profetizado que ele seria abandonado, foi nesse momento que o Pai Santo, que o Pai Justo, desceu a sua mão de ira, por causa dos nossos pecados sobre a vida de Jesus. É naquele momento que Jesus, então, não pode mais desfrutar da glória do seu Pai. E Jesus aqui, então, clama, por que me desamparaste? Que momento terrível! Além das dores, além da tortura, além da vergonha, além de toda a dor, mas o mais terrível na visão de Jesus é agora o seu Pai está irado com ele. Jesus, que é a luz do mundo, Jesus, que é a estrela da manhã, agora vê trevas sobre ele, porque os nossos pecados estão sobre ele. Deus meu, por quê me abandonaste? Mas Jesus bebeu esse cálice. Verso 35 vai dizer que quando Jesus fez esse grito e ele gritou em aramaico, a sua língua do coração, verso 35 vai dizer que alguns judeus ali tentaram fazer algo ainda de zombaria, dizendo que ele estava chamando por Elias, porque havia uma lenda em Israel, não é uma lenda da Escritura, mas uma lenda popular,
que se o justo que estivesse sofrendo e clamasse por Elias, Elias, que não foi morto, foi levado vivo ao céu, viria para ajudar, e eles estão dizendo, vamos aguardar, dê algo para ele beber, para que ele possa então esperar a vinda de Elias. Mas não era isso que Jesus tinha chamado Eloi, Eloi, Deus meu, Deus meu. Jesus sabia que somente Deus podia acudi-lo, somente Deus podia livrá-lo, mas naquele momento, Deus não o livrou. Naquele momento, Deus não o acudiu. Naquele momento, Deus não escutou o seu Filho amado para que ele pudesse acudir a mim e a você, para que ele pudesse atender a mim e a você, para que ele pudesse receber a mim e a você. Ele rejeitou o seu Filho por causa dos nossos pecados. E no verso 36, Jesus está totalmente debilitado, totalmente fraco. E depois de colocarem um vinagre, nas melhores traduções diz um vinho barato, aquele vinho que você deixa na geladeira depois de 5, 6 dias, 7 dias, que já era barato e agora virou um vinagre, deram esse vinho para Jesus. E é nesse momento que Jesus, tomando isso, Mateus vai dizer que ele pede água porque tem sede. E ali no verso 37 agora, Jesus, dando um grande brado, expirou. A palavra grega aqui para grande brado é uma junção de duas palavras que servem para nós hoje, no nosso português, como megafone. Jesus não foi um gritinho, foi um grande brado que todos aqueles que estavam ouvindo ali, ouviram o que Jesus gritou. E o que foi que Jesus gritou? Não foi o primeiro grito. O primeiro grito foi, Deus meu, por que me abandonaste? Mas é um segundo grito aqui agora que Jesus clama. E o que Jesus está gritando? Marcos não nos relata. Mas certamente Jesus não estava gritando ali para amaldiçoar a Deus, Jesus não estava ali xingando seus oponentes, Jesus ali não estava com uma explosão de ira, mas Jesus ali vai dizer os textos paralelos, tanto Lucas como João, que ali Jesus, o grito de Jesus ali é tetelestai, está consumado. É isso que Jesus grita. Em audível som, em forte som, para que todos soubessem que ele havia cumprido a missão de resgatar os seus filhos e as suas filhas, que ele havia dado a sua vida, ninguém poderia tirá-la. João vai dizer que ele a entregou de maneira espontânea, ninguém o matou, ele se deu por nós. E aqui Jesus, no controle da situação, depois desse grito, está consumado, ele diz, Pai, os evangelistas, outros narram isso, a ti entrego o meu espírito, e logo assim, logo depois, ele morreu. Foi logo depois de dizer, está consumado, terminou, está acabado, a obra da salvação está consumada. Perceba agora o verso 38 do texto, olhe comigo. Quando Jesus então bradou, e na sequência então Jesus expirou, verso 38 é quase de maneira simultânea, diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto até embaixo. Lá no templo, Jesus não estava no templo, Jesus estava fora da cidade, no lugar de caveira, no lugar de crucificação, mas lá no templo havia um lugar especial no templo de Jerusalém, e esse lugar era separado, porque havia um lugar que era chamado o Santo dos Santos, para que houvesse uma separação desse lugar Santo dos Santos e o povo, havia esse véu. Mas não pense você que era um véuzinho qualquer, não pense você que era uma cortininha, não pense você que era um lençol qualquer, não. Flávio Joséfo, historiador,
vai dizer que esse véu, ele era grosso, resistente, mais de 10 centímetros de largura, com 18 metros e extremamente pesado. E diz que quando Jesus expirou e morreu, de cima para baixo, para mostrar que era um ato de Deus. Irmãos, historiadores concordam dizendo que os homens não podiam rasgar esse véu. Ainda como eu disse, Flávio Josefo dá os detalhes dizendo que esse véu era tecido de 72 dobras torcidas e cada dobra tinha 22 fios. Mas na morte de Jesus, Deus, de modo sobrenatural, rasgou de cima, não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo, mostrando que o próprio Deus estava rasgando este véu, que agora, com a morte de Jesus, tudo estava mudando. Nesse Santo dos Santos, no lugar do templo, somente um representante da nação santa, que era a nação de Israel, uma nação separada para Deus, somente o representante da nação de Israel podia entrar no Santo dos Santos. E não era qualquer representante, era o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá nos Santos dos Santos, ali onde acontecia a propiciação, o sacrifício, e ali ele intercedia a Deus pelo povo e trazia as bênçãos de Deus para o povo. E esse sumo sacerdote da nação especial, da nação santa, só podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, o dia santo. Mas quando Jesus bradou, quando Jesus ali expirou, quando Jesus ali se entregou, o véu foi rasgado de ponta abaixo, mostrando assim que agora não é mais necessário sacrifícios para expiação de pecados, mostrando-nos agora que não é mais necessário um homem representar diante de Deus, mostrando que agora não temos mais um lugar santo, mostrando-nos agora que não é mais necessário um sacerdote, mostrando-nos agora que não é mais necessário um templo, porque agora temos um novo e vivo caminho conquistado pela morte, pela crucificação de Jesus, e agora nós temos um sumo sacerdote, o Santo dos Santos, o próprio Senhor Jesus. O véu foi rasgado, é livre acesso. Não precisamos mais ir a Israel, não precisamos ir mais ao templo, não precisamos mais da intercessão do sumo sacerdote, não precisamos mais matar carneiros e bodes, porque Jesus disse: tetelestai, está consumado, o véu foi rasgado, acesso livre por Jesus. Texto que o irmão Leonardo disse, que foi por meio da sua carne, Hebreus capítulo 10, por meio de Jesus, ousadamente agora podemos entrar confiados por causa de Jesus, e todos aqueles que creem no nome de Jesus, todos aqueles que professam e reconhecem esse sacrifício redentor da cruz do Calvário, tem livre acesso à presença do Deus Santo, porque a justiça de Cristo está sobre nós, e quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um miserável pecador como eu sou, mas Ele vê a justiça de Cristo imputada sobre mim. Agora eu posso ter acesso, eu posso conhecê-lo, eu posso adorá-lo, eu posso estar com Ele e Ele comigo, eu posso entrar, eu posso viver na presença do Deus Todo-Poderoso, por causa de Jesus. Bendito é o seu nome, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua morte. Caminhando para o final dessa explicação desse texto, verso 40 e 41, vai dizer que ali estavam algumas mulheres. O Espírito Santo
inspirou o evangelista Marcos, nosso irmão Marcos, para colocar alguns paradoxos, mas também algumas ironias no seu evangelho. Destaco algumas. Jesus nasceu pobre, mas era conhecido como rei. Quando ele entra na capital, na grande cidade santa, ele entra em Jerusalém, aclamado por uma multidão como um rei diferente, é verdade, em cima de um jumentinho, emprestado ainda, mas Jesus é o rei. Então Marcos mostra para nós um paradoxo: aquele que era pobre, aquele que era de Nazaré, entra aclamado por uma multidão como rei. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas Marcos ainda dá outros paradoxos para nós e outras ironias, dizendo que Jesus como rei, ele teve suas vestes como rei, mesmo que foi zombaria dos soldados, mas Jesus tinha uma veste de rei, Jesus teve um cedro de rei, Jesus teve uma coroa, mesmo que ainda de espinho e de zombaria, mas como rei, mostrando para nós que ele era um rei. Paradoxos, ironias. Ainda nesse capítulo 15, Marcos vai mostrar que quando Jesus estava a caminho do Gólgota, Jesus estava tão cansado, Jesus havia sido torturado por horas, pela noite inteira, Jesus estava fraco, abatido, e ele nem conseguiu carregar a sua cruz até chegar ao Gólgota. E aí os soldados obrigaram um tal de Simão, o Cirineu, que ninguém sabe de onde apareceu esse homem, lá da África, estava lá em Jerusalém, certamente para aquele momento da Páscoa, vinha do campo, os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz, disse: carregue a cruz desse homem. Olha que ironia, o Simão e Cirineu não era o Simão Pedro, que era o amigo de Jesus, aquele que havia dito: eu estou contigo, eu morrerei por ti, aquele que amava Jesus. O mais próximo de Jesus não era esse Simão que estava para carregar, para ajudar o Salvador, mas um Simão Cirineu. Que ironia! E aí eu chego ao meu ponto aqui do verso 40 e do verso 41. Os homens valentes, os discípulos de Jesus, os apóstolos, aqueles que estavam dispostos a pegarem armas, aqueles que estavam prontos para lutar, para conquistar o reino, para tirar Herodes, para tirar Pilatos e colocar Jesus, ungir Jesus como o novo rei de Israel, aqueles homens que haviam jurado amor leal, aqueles homens que haviam dito que estariam com ele, aqueles homens, os apóstolos, os discípulos, que disseram que cuidaria dele, protegeria ele, nenhum deles está aqui. Que ironia! Quem está aqui? Aos pés da cruz? As mulheres. Logo elas, discriminadas, desprezadas, humilhadas, consideradas numa sociedade machista, numa sociedade como a daqueles dias, preconceituosa, que a mulher não tinha voz, que a mulher não tinha valor, que a mulher não tinha palavra. Quem é que está ali acompanhando Jesus fielmente? As mulheres. Que ironia que Marcos aponta para nós. O texto dá o nome delas, Maria Madalena, sempre ela à frente de todas as mulheres. E para piorar talvez o caso de Maria Madalena, aquela que fora endemoniada. Mas o texto diz também outras Marias, a Maria, mãe de Tiago, de José, a Salomé, e com certeza a Maria, mãe de Jesus. Nesse momento que Marcos está narrando, ela não estava, ela esteve na crucificação de Jesus, quando Jesus diz lá no relato de João, filho, dizendo para João: eis a sua mãe, Maria, eis o teu filho, João. E depois eles saem, mas essas mulheres permanecem até o fim da crucificação de Jesus. Santas mulheres. Olha o texto comigo,
Verso 41 diz que elas, desde a Galileia, acompanhavam e serviam a Jesus. Discípulas de Jesus, que serviam ao Mestre, que estavam em Jerusalém com ele, sabendo do grande risco que era seguir ao Mestre, sabendo que o Mestre havia dito: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, morra cada dia e siga-me. Essas mulheres fiéis, ó irmãos, como nós precisamos de mulheres assim hoje, na igreja, no reino de Cristo, que serviam. Lamentavelmente, muitas mulheres hoje, crentes no Senhor Jesus, muitas mulheres cristãs hoje, nem tempo têm para servir a Cristo, estão focadas nas suas próprias coisas, nos seus próprios prazeres, sua própria carreira. Essas mulheres aqui estavam seguindo Jesus e seguiram a Ele até o fim. Que Deus levante mulheres assim na nossa igreja. Mulheres piedosas, discípulas de Jesus, que estão levando outros para o caminho do discipulado. Mulheres que serviam a Jesus e ao seu ministério. Santas mulheres, benditas mulheres. Quero caminhar para o final então aqui trazendo 3 aplicações para a nossa vida desse texto. O tom de dor, sofrimento, de trevas, mas que a luz de Jesus brilhou nesse momento. Primeira aplicação, na verdade é uma reflexão. A primeira reflexão que eu quero fazer aqui desse texto vem do verso 33, nós já falamos sobre ele, mas eu quero retomá-lo, dizendo que houve trevas sobre toda a terra. Não sei se vem à sua memória quando você ouve que veio trevas sobre toda a terra, mas eu queria levar você lá ao Antigo Testamento, lá ao Êxodo, onde o povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo nas mãos de Faraó, no Egito, e Deus havia mandado 10 pragas, para que amolecesse o coração de Faraó, para libertar o seu povo, para que deixasse o seu povo sair, para servi-lo, para adorá-lo. E na 10ª praga, Deus havia dito que mataria o primogênito de todas as famílias, desde a do rei até do escravo. Mas se a família colocasse sobre a sua porta, matasse um animal, matasse uma ovelha, e pegasse o sangue desse animal, e colocasse sobre a sua porta, e colocasse a marca de sangue sobre a sua casa, o anjo da morte viria e pouparia, não só o primogênito, mas todos aqueles da casa. Mas lá em Êxodo, o texto vai dizer que, antes disso acontecer, 3 dias, veio uma escuridão. 3 dias, uma nuvem de escuridão pairou sobre o Egito. O texto também diz sobre toda a terra. E depois de 3 dias de escuridão, o anjo do Senhor veio, e as casas que tinham o sangue, a morte de um cordeiro, passava-se por cima. Isso é Páscoa, passar por cima. E nós estamos exatamente no dia da Páscoa. Obviamente não hoje, né? Nos dias aqui que Jesus, nesse dia, nessa sexta-feira da paixão, que Jesus está sendo crucificado, o povo de Israel está lembrando desses anos lá do Egito. E aqui exatamente aconteceu, olha a semelhança, irmãos, quantos anos separam os autores bíblicos, quantos anos separam um evento do outro, mas há muita similaridade aqui. Lá foram 3 dias de trevas, aqui foram 3 horas de trevas. Naqueles dias lá deveria ser
matado, morto um animal, o sangue é que os livraria, e agora Jesus está aqui como o Cordeiro de Deus. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus agora está sendo imolado, sacrificado, crucificado, seu sangue derramado, para que as trevas possam desaparecer. E é aqui que nós somos lembrados, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o único caminho, não há outro caminho. É impossível chegarmos a Deus, é impossível sermos perdoados, é impossível nos tornar filho de Deus se não for pelo sangue agora e pelo novo e vivo caminho que é por Jesus Cristo. Você que me ouve, talvez você tem tentado fazer tantas coisas, uma tentativa de eliminar trevas da sua vida, de eliminar pecados da sua vida. Muitas religiões propõem coisas até razoáveis, mas todas elas são falhas. A única maneira de perdoar os pecados, a única maneira da luz brilhar, a única maneira de extirpar as trevas é pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, imolado, sacrificado no dia da Páscoa, para que entremos pelo novo e vivo caminho. Foi por isso que Jesus morreu, para te perdoar, para te salvar. Você precisa agora recebê-lo, você precisa crer. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, todos aqueles que me receberam, dei a eles o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no meu nome. Não há outro caminho. Deus só te aceita por causa do sacrifício de Jesus. As trevas só irão quando Jesus e o seu sacrifício entrar pela sua vida. Mas a minha segunda reflexão desse texto é lembrar você, verso 26. Olhe comigo, capítulo 15 ainda, verso 26. Jesus, quando foi crucificado, foi colocada uma inscrição. Era o costume, era a tradição da época. Todos os crucificados, colocava-se uma inscrição, uma palavra que resumisse o seu crime. Certamente aqueles dois que estavam sendo crucificados, uma à esquerda, uma à direita de Jesus, estava colocado sobre a cruz deles, qual foi o crime que eles cometeram: assassinato, roubo, sedição e outros mais. Mas o que colocariam sobre a inscrição sobre a cruz de Jesus? Pilatos havia dito que ele era inocente. Pilatos, o governador, havia dito que não tinha pecado nenhum algum nele, que ele não tinha feito mal nenhum, e que os judeus, os líderes judeus, estavam entregando a ele por ciúmes. Não havia o que colocar, não podiam dizer que Jesus era um ladrão, não podiam dizer que Jesus era um rebelde, não podiam dizer que Jesus era um assassino. Ele só fez o bem, ele trouxe a vida, ele trouxe o amor, não tinha outra coisa a colocar. Então Pilatos mandou colocar lá na inscrição de Jesus, escrito assim: o Rei dos Judeus. Nós sabemos, mais uma ironia de Marcos, que Pilatos fez isso para provocar os líderes. Pilatos não tinha um bom relacionamento, aquele relacionamento de político, mas para alfinetar esses líderes, Pilatos manda colocar então sobre a inscrição de Jesus: o Rei dos Judeus. Depois os líderes ainda vão lá perturbar a Pilatos, dizendo: olha, não tire lá o Rei dos Judeus, mas coloque assim. Acho que foi João que relatou isso para nós, um dos evangelhos.
deve colocar assim na inscrição de Jesus: ele se diz o rei dos judeus. Pilatos diz: não, 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 o que eu escrevi, escrevi, ponto, acabou, o rei dos judeus. E é exatamente isso que Jesus é, o rei dos judeus, o Salvador, o Messias, o descendente do rei Davi. Mas Jesus havia dito para Pilatos, e Jesus tinha confirmado a Pilatos que ele era rei, mas ele disse que o meu reino não é um reino desse mundo. Não tenha temor, Pilatos, eu não vim para destronar você nem Herodes, porque o meu reino é um reino de amor. O meu reino não é um reino deste mundo, o meu reino é um reino espiritual. Jesus, o Rei da glória, por isso que nós damos a Ele esse título, Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque de fato Ele o é. Mas atenção, Ele não é apenas o Rei dos judeus, Ele é o Rei das nações. João vai escrever no seu evangelho o paralelo dessa crucificação, que a inscrição que estava sobre a cruz de Jesus, o Nazareno, o Rei dos judeus, estava escrito em 3 idiomas. João 19, 20, depois você checa lá. 3 idiomas, estava escrito em hebraico, a língua da religião dos judeus, estava escrito em latim, a língua do poder dos romanos, mas também estava escrito o Rei dos judeus em grego, a língua internacional. Para mostrar para mim e para você que Jesus é descendente de Davi, nasceu lá entre os judeus, foi para os seus os rejeitaram, os seus os desprezaram, mas todos aqueles que o recebem são chamados filhos de Deus. E esse rei não é para Israel apenas, ele é um rei para as nações. 3 idiomas escrito ali sobre a cruz, é para que todos os povos, para todas as pessoas, vinham milhares de pessoas, vinham gente da África, vinha gente de muitos lugares para a grande festa em Jerusalém, e Deus queria mostrar que Jesus Cristo é o Rei das nações, que veio para salvar não apenas Israel, mas que veio para salvar a todo aquele que crê, todas as nações, como ele havia de mostrar no futuro para João, gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, porque a mensagem do Evangelho é para todas as nações. Irmãos, nós precisamos levar essa mensagem, nós precisamos dizer aos povos, às nações, que veio um homem nessa terra, nasceu num berço humilde, numa manjedoura, viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei de Deus, era homem justo, poderoso em palavra, em obras, pregou sobre o amor, fez justiça nessa terra, foi preso, julgado injustamente, condenado, maltratado, humilhado, crucificado e morto. Essa é a mensagem que nós precisamos atravessar os mares e ir até os lugares mais remotos dessa terra, porque o Rei de Israel é o Rei das nações. Na cruz de Jesus mostra que o Evangelho é para todos os povos. Mas também o Evangelho é para todos os povos, mas é também para o seu vizinho, para os nossos amigos que estão aqui ao nosso redor. O Evangelho é para eles. E como o Evangelho vai chegar às nações? Como o Evangelho vai chegar aos nossos vizinhos? Através de nós. Jesus disse: vocês receberão o poder do Espírito Santo para que vocês sejam minhas testemunhas em Foz do Iguaçu e até os confins da terra. É por meio da nossa vida, é por meio do nosso testemunho, é por meio das nossas orações, é por meio das nossas ofertas, é por meio da nossa entrega, é por meio do nosso sacrifício que vamos proclamar por todos os cantos da terra. Existe um rei de amor, existe um reino de glória, existe um reino de paz. É o reino do Senhor Jesus. E Ele convida súditos para se tornarem seus filhos e filhas e seus discípulos.
É por meio de nós, é por meio da igreja. Por fim, minha última aplicação, reflexão sobre esse texto, eu guardei para o final. Talvez a parte mais gloriosa para mim. Se lembra do tema do meu sermão? Luz em meio às trevas. Queria mostrar para você como a luz de Jesus brilhou naquela escuridão, naquele momento sombrio, naquele momento de pavor, naquele momento de angústia do Salvador. A luz do Salvador brilhou em corações. Olha comigo o verso 39, capítulo 15, verso 39. O centurião que estava à frente de Jesus, vendo que ele havia sido morto. Quem era o centurião? Um romano, um soldado romano. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o chefe da guarda romana, certamente aquele que havia esbofeteado Jesus também, ou havia no mínimo ordenado para que maltratasse Jesus, cuspido em Jesus, humilhado Jesus, zombado de Jesus, espancando a Jesus. Esse homem, frente a frente com o Salvador, um romano, um pagão, um torturador, um soldado violento e cruel, que certamente devia ter tido crucificado muitos judeus, mas aquele judeu que ele estava crucificando era diferente. E diz o texto que quando ele estava ali vendo a morte desse judeu, desse Salvador, desse Messias, ele disse, verso 39, finalzinho do verso: verdadeiramente, olha o que sai da boca, certamente do coração desse romano, desse chefe da guarda. Certamente, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Lucas, no paralelo, vai dizer que esse homem, dando glórias a Deus, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. E eu repito, um pagão, um romano, um acusador, um torturador, um homem de extrema violência, um homem que participou da crueldade da vida de Jesus, agora se rende a Jesus. Agora a luz de Jesus brilha no meio da escuridão de um coração de um homem mau, romano, inimigo de Israel, mas não inimigo de Jesus. Que coisa maravilhosa. Que poder é esse evangelho? O que ele viu? O que ele escutou? Muito provável, quase certo, que ele acompanhou a trajetória de Jesus desde o começo, desde lá do sinédrio pelas acusações, Jesus sendo torturado. Algumas coisas, eu vou apontar algumas apenas, que certamente ele ouviu e viu. Primeiro, ele viu um inocente, brutalmente acusado, condenado, espancado, humilhado, desprezado, mas que não abriu a sua boca. Historiadores dizem que os crucificados, os homens que eram açoitados, eles blasfemavam, eles iravam, eles xingavam, mas esse Jesus não abriu a sua boca. Como disse Isaías, foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu a sua boca. Muito provável, quase certo, que isso impactou a vida daquele romano centurião. O que mais ele viu? Ele viu que naquelas 3 horas algo sobrenatural aconteceu, que naquelas 3 horas, ao meio-dia, que veio uma escuridão total sobre toda a terra, ele viu que tinha algo sobrenatural acontecendo. Mateus vai relatar que houve um terremoto, a terra tremeu. Ainda mais, esse romano, centurião, viu o Salvador sendo moído
na cruz, e ainda assim orando pelos seus agressores. Mateus vai nos relatar que quando Jesus estava sendo crucificado, ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. E quando aqueles soldados batiam nele, açoitavam ele, socos e pontapés e humilhações, e Jesus orava: perdoa-os. Flecha no coração daquele romano centurião. Mas Jesus ensanguentado, morrendo como um maldito ladrão, um verdadeiro ladrão que estava ao lado de Jesus, vira-se para ele e diz: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, repita, ensanguentado, tomado de dores, tomado de vergonha, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O centurião ouviu tudo isso, o centurião viu tudo isso. Mas o centurião viu Jesus naquele momento, poucos minutos antes, em grande fraqueza, dar um brado e gritar em alta voz: tetelestai, está consumado, e entregar o seu espírito ao Pai e morrer em paz. Esse homem viu tudo. A luz de Jesus brilhou nas trevas. A luz do Evangelho rompeu as trevas daquele coração fechado, daquele coração incrédulo, daquele homem depravado, daquele homem maldoso e cruel, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Um romano que outrora era inimigo, assassino, torturador, pagão e incrédulo, agora declara que Jesus é o Filho de Deus. Você se lembra como começou o livro de Marcos? Primeiro versículo do livro de Marcos, você se lembra? Faz tanto tempo, né? Deixa eu lembrar para você. Me acompanhe lá. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Passa-se capítulos e capítulos e capítulos, e Jesus vai até a cruz, e lá na cruz, um romano diz exatamente o que Marcos já havia dito: ele é o Filho de Deus. Agora eu quero lembrar você que Marcos está escrevendo para quem? Para os romanos, para uma igreja perseguida em Roma. E Marcos quer mostrar que esse evangelho, essa luz, chegou ao coração daquele romano, está chegando no coração dos romanos, e essa luz vai chegar ao mundo inteiro. Louvado seja Deus. Dias atrás, domingos atrás, eu havia dito que nós somos representados nessas cenas aqui por Barrabás. Se lembra disso? Barrabás era o nosso representante ali, porque Barrabás deveria ser crucificado e foi livre. Nós também deveríamos receber o castigo de Deus, e Deus nos liberou. Nós éramos culpados e Jesus pagou o preço por nós, então Barrabás nos representa. Mas Barrabás nos representa até o momento que ainda a luz não entra na nossa escuridão. Porque a partir do momento que a luz do Evangelho, a luz de Jesus, entra no nosso coração, Barrabás já não nos representa. Agora quem nos representa, com quem nós somos próximos? Esse romano, que também era mau, que também era um pervertido, que também era uma pessoa distante, que também era um idólatra, mas agora a luz do Evangelho, a luz de Jesus, raiou nesse coração em trevas, e agora nós podemos dizer como esse romano: realmente ele é o Filho de Deus. E você?
Com quem se parece? Ainda com Barrabás? Ou com esse centurião romano que recebeu a Cristo? Que coisa maravilhosa! Naquele dia da crucificação, 2 homens recebem a luz do Evangelho. O primeiro, um judeu, ladrão, malfeitor, crucificado com Jesus. Naquele dia, a luz de Jesus brilhou na sua vida. Mas o segundo, na mesma cena da crucificação, um romano, também mau, também assassino, também torturador, também depravado. Mas a luz do Evangelho também brilhou na vida dele. Bendito foi o dia que essa luz maravilhosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo brilhou também na minha vida e também na sua vida. E essa luz do Evangelho ainda quer brilhar em muitas outras vidas. Por isso que nós precisamos crer que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida. Por isso que nós não podemos desistir dos nossos familiares, do nosso vizinho, da pessoa mais pervertida, da pessoa mais incrédula, da pessoa mais arrogante, da pessoa mais pecadora, para a pessoa mais idólatra. Nós precisamos pregar esse Cristo crucificado e dizer para eles que o Evangelho é o poder de Deus, que Cristo se entregou por eles, e todo aquele que crê pode ser salvo. Irmãos e irmãs, nós não podemos afirmar que bandido bom é bandido morto. Isso não tem nada com o Evangelho. Ao ler esse Evangelho aqui de Jesus, diz que bandido bom é bandido rendido aos pés de Jesus. Que torturador também pode receber o Evangelho do Senhor Jesus. Que homens maus, de ideologias más, também são carentes da luz de Jesus. Levemos esse Evangelho, vivamos esse Evangelho. Se a luz de Jesus brilhou na sua vida, leve essa luz, espalhe essa luz, do Cristo crucificado, por mim, por você, e por muitos outros ainda, romanos, judeus, assassinos, torturadores, e até mesmo religiosos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. O poder do Evangelho, o poder, não da cruz, mas o poder do homem da cruz, do Deus crucificado, continue a transformar a minha vida, sua vida e de todos aqueles que creem.